Como simplificar o acompanhamento dos planos de desenvolvimento individuais aí na sua empresa. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um raciocínio que eu acho que vale a pena você adotar para simplificar o acompanhamento dos planos de desenvolvimento individuais que são gerados depois da avaliação de desempenho em qualquer empresa que utilize essa metodologia. Se é a sua primeira vez aqui na RH Academy, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. E também, ao final, lembre-se de acessar o rhacademy.com.br, conhecer o nosso programa de desenvolvimento de líderes e nosso projeto de consultoria para empresas, tá bem? Mas vamos lá, para o nosso conteúdo, que é o que interessa aqui. Quando a gente está falando de avaliação de desempenho, o Plano de Desenvolvimento Individual, ou PDI, é o momento em que a gente vai transformar, ou na medida do possível tentar transformar em realidade, fatos e objetivos, todo aquele processo de avaliação e identificação do estado atual das pessoas, descrição dos objetivos e assim por diante. O fato é que, pelo processo de gestão de desempenho, ele às vezes ser bem metodológico, a gente precisa seguir uma série de etapas. Quando nós chegamos lá na etapa da descrição e do acompanhamento dos PDIs, a gente pode ter uma sensação aí de sobrecarga, né? Ou seja, a gente quase que não consegue percorrer os últimos metros da maratona. É um pouco disso, né? A gente percorreu toda a maratona e aí, faltando alguns metros para cruzar a linha de chegada, que é acompanhar e gerenciar os PDIs, a gente meio que deixa para lá e o engajamento baixa. É natural, tá? Esse é um processo natural. O fato é que, realmente, dependendo do formato, né, e da quantidade de dados, a gestão de desempenho ela pode ser uma coisa um pouco cansativa. Mas a ideia nesse vídeo de hoje é te mostrar uma forma de como que você pode simplificar muito e aumentar o engajamento das pessoas para que elas façam as ações que foram descritas lá no Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI, tá bem? Então, uma das principais dores que a gente tem aqui é como é que a gente faz esse acompanhamento, né? Isso até porque muitos gestores e muitos profissionais de RH, a gente fica assim meio que sem saber o que fazer depois que a gente descreve o PDI. Um dos pontos, né? Isso acontece porque gestores que têm equipes relativamente grandes podem ter um volume de trabalho para avaliar desempenho que, quando a gente precisa fazer o acompanhamento desse desempenho, desses planos de desenvolvimento individual, meio que a gente cansa, sabe? É melhor, eu não vou nem preencher esse material aqui, vou fazer qualquer outra coisa menos isso. Então imagina o seguinte cenário. A gente tem aqui um gestor que tem uma equipe. E nesse caso aqui, esse gestor tem uma equipe com 10 pessoas. 10 pessoas fazem parte dessa equipe. E vamos imaginar que cada uma das pessoas da equipe desse gestor tem 10 responsabilidades, 10 atribuições diferentes. Numa conta simples, esse gestor precisaria fazer planos de desenvolvimento individual, avaliar desempenho dessas 10 pessoas. Isso geraria um volume aí de 100 responsabilidades para esse gestor avaliar. Esse é um volume grande de coisas para avaliar. Então imagina você responder um questionário, uma pergunta aí um questionário, né, uma pesquisa com 100 perguntas e, 5 opções para cada pergunta. Em algum momento a gente só vai marcar primeiro número que vier na mente. Então isso também acontece no dia a dia dos profissionais de RH e com os gestores. O resultado aqui é que a gente tem uma sobrecarga e, como consequência, uma sobrecarga de trabalho, né? E, como consequência, uma redução no engajamento e no comprometimento em avaliar bem as pessoas da equipe, tá? Então isso é natural do processo e de qualquer ser humano. A gente fica cansado às vezes mesmo, tá? Então olha só. O que eu vou propor para você é que a gente utilize um raciocínio do chamado 80-20, que também é conhecido como princípio de Pareto, regra de Pareto. Essa regra ela sugere que a gente foque em 20% das coisas que geram 80% dos resultados. Então, ao invés da gente tentar criar ações para essas 100 tarefas, 100 responsabilidades para as 10 pessoas das equipes, a ideia é que a gente seja capaz de focar naquela ação, de preferência uma única ação, que gera o maior benefício, o maior resultado, tanto para a pessoa, quanto para o gestor, quanto para a empresa. Então, por isso que a gente utiliza, né, essa regra de 80-20. E é algo mais ou menos assim. Então, vamos imaginar que a gente tem o mesmo gestor aqui, esse mesmo gestor continua com as mesmas 10 pessoas na sua equipe, só que ao invés de a gente avaliar
10 responsabilidades num único ciclo, a gente vai avaliar uma responsabilidade de cada pessoa. Como consequência, nós temos aí uma avaliação de 10 ações para serem avaliadas. Veja só, o que acontece aqui é que a gente reduz muito o volume de trabalho do RH e do gestor, porque ao invés de avaliar tudo, a gente vai avaliar alguns pontos específicos. Quais pontos específicos? Aquelas ações, aquelas responsabilidades, aquelas tarefas que geram o maior resultado para a organização. Então a gente reduz muito o volume de trabalho. Essa abordagem aqui ajuda tanto o gestor quanto o RH a trabalhar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente, e a gente começa a avaliar uma quantidade menor de tarefas e de responsabilidades. A hipótese aqui é que aumente o engajamento e aumente o comprometimento, porque eu tenho menos variáveis para trabalhar. Então, o ponto central aqui é a gente ser capaz de reduzir um volume de trabalho para aquilo que realmente importa. Tem 2 pontos centrais nessa abordagem que eu estou te sugerindo aqui. E eu chamo de... O primeiro deles é o ganho secundário, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente foca em um ponto para ser melhorado, uma única ação para descrever no plano de desenvolvimento individual, normalmente a pessoa vai focar todas as suas energias nesse único objetivo. E é bem provável mesmo, que no processo de desenvolvimento no processo de alcance, né, de busca para se desenvolver e alcançar aquele objetivo de desenvolvimento, é bem provável que a pessoa desenvolva outras competências ou outras capacidades meio que na paralela. Então é por isso que eu chamo de ganho secundário. Então é como se a pessoa focasse numa única coisa e todas as notas, vamos imaginar assim, das outras responsabilidades, elas naturalmente evoluíssem só pelo esforço focado em um único ponto. Isso ajuda a direcionar a energia do colaborador, diminui, de novo, o volume de trabalho do RH e do gestor, porque a gente tem menos coisas para acompanhar de cada pessoa. E aí a gente tem esse ganho secundário que eu estou falando aqui. Um outro ponto, que aí eu acho que é um dos grandes benefícios dessa abordagem mais enxuta, vamos chamar assim, para avaliação e para gestão de desempenho de uma forma geral, é que a gente consegue fazer uma redução no tempo do ciclo de avaliação. Normalmente, um ciclo de avaliação de desempenho ele acontece anualmente. Então, imagina que eu faço uma avaliação de desempenho hoje, eu descrevo o meu plano de desenvolvimento para hoje e eu só vou revisar, eu só vou acompanhar ele, ou formalizar, né, ver se eu alcancei os objetivos ou não, daqui a um ano. Então, a gente tem um ciclo aí de um ano. Se eu sou colaborador e chego daqui um ano, né, no futuro, e eu vejo que aquele objetivo que eu tracei para mim, que o meu gestor ajudou a construir com o aval do RH, não foi alcançado, isso pode ter impacto na minha carreira. E aí eu esperei um ano para ter essa evidência de que, achei que ia ser promovido no ano que vem, mas na verdade não sou. Então isso acaba, obviamente, desmotivando, desengajando, né, reduzindo o engajamento das pessoas por conta disso. Quando a gente adota essa abordagem mais enxuta, né, em que eu foco num único objetivo ao invés de uma grande quantidade de objetivos, eu consigo ter ciclos de avaliação e gestão de desempenho menores. Então, ao invés de eu fazer um ciclo hoje e um no ano que vem, eu posso fazer um hoje e um no mês que vem. Então a gente deixa o trabalho, aquele volume grande de trabalho, a gente divide ele em partes bem menores, que são mais fáceis de acompanhar no dia a dia, e é mais fácil também do gestor do RH e da empresa evidenciar a melhora de desempenho dessas pessoas no curto prazo. Porque de um outro ponto assim também na minha cabeça, né, não faz sentido a gente esperar um ano para verificar se a gente vai ter o desempenho que a gente gostaria de ter. E assim, esse ano passou, né? As coisas se perderam, ele não volta mais. Por exemplo, hoje, o dia de hoje, ele não volta mais o tempo, eu não consigo estocar esse dia. Então, quando eu reduzo esse ciclo de avaliação e de gestão de desempenho, eu consigo também ter um acompanhamento mais fino, sabe? Na nuance das coisas. Além de ter menos volume com o processo de gestão de desempenho, de avaliação de uma forma geral. Então, aqui a ideia é que a gente consiga ter ciclos menores, com objetivos de desenvolvimento únicos e menores, que eu possa de fato acompanhar. Então imagina que aquele desempenho que eu contrataria, o que eu teria daqui a um ano, eu vou ter já no mês que vem, numa única tarefa. Na próxima rodada, no próximo mês, no próximo bimestre, eu já consigo pensar num outro plano de desenvolvimento individual que vai ser congruente com o plano anterior. E naturalmente a pessoa vai tendo os ganhos secundários para cada objetivo.
Então isso deixa as coisas, no meu ponto de vista, mais práticas, porque a gente consegue materializar e evidenciar o resultado da gestão de desempenho de uma forma mais rápida, né? Ao invés de um ano, um mês, 2 ou menos, né? A gente consegue também desenvolver o que eu chamo aí de cultura de feedback, cultura de desempenho, que é o gestor atuar de fato como um gestor de pessoas, né? O gestor do setor, da área, como um gestor de pessoas, onde ele consegue viabilizar o trabalho da sua equipe e não, às vezes, documentar, escrever o PDI porque a gente tem que escrever e tem que comprovar para qualquer pessoa que eventualmente venha fazer uma auditoria que isso é registrado, mas não é executado. Então a gente começa a trabalhar de uma forma mais congruente, no meu ponto de vista, de uma forma mais inteligente e de uma forma mais conectada. Então a ideia aqui é que a gente seja capaz de focar em uma única ação por um ciclo menor de tempo. Eu acho que essa é uma abordagem que facilita e ajuda muito na simplificação, né, do processo de acompanhar planos de desenvolvimento individuais. Tá bem? Então, um resumo para esse vídeo que foi bem rapidão, bem breve hoje, é que a gente seja capaz de focar, primeiro, naquelas ações que geram a maior quantidade de resultados ou a melhor incidência de resultados. Utilizo o princípio do Pareto, 80-20. Né? O que eu faço aqui que resolve muitos problemas para mim? Feito isso, eu vou descrever o PDI e isso vai deixar muito mais simples o desenvolvimento, o acompanhamento desses PDIs da minha equipe, independente da quantidade de pessoas, porque eu vou ter objetivamente uma quantidade, um volume menor de coisas para trabalhar. Então a ideia aqui é que se a gente conseguir fazer ciclos menores, a sobrecarga no gestor fique menor, sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de trabalho do RH fique menor e a sobrecarga de objetivos de desenvolvimento para o colaborador também fique menor. Então a ideia é que a gente seja capaz de aumentar o engajamento das pessoas para cumprir com aqueles objetivos de desenvolvimento individual e isso, obviamente, gera uma melhor produtividade para a empresa, gera mais opções de crescimento para a pessoa, né? A gente consegue ver isso de uma forma mais congruente, funcionando de uma forma melhor, tá bem? Bom, era isso para esse breve vídeo de hoje. A minha pergunta para você é: o que você acha de tentar aplicar essa estratégia na sua empresa já hoje ou já no próximo ciclo e contar para a gente aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Lembrando que se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada e também acesse o rhacademy.com.br e conheça lá o nosso programa de desenvolvimento de líderes, o nosso programa de consultoria para implementação de RH estratégico e também a nossa plataforma de cursos online. Eu te vejo na próxima semana, no próximo conteúdo. Até mais, muito obrigado, tchau.